Olá, gente. Muito prazer. Meu nome é Juliana Elias Duarte. Eu sou médica geriatra e eu quero falar um pouquinho da minha relação com a rede longevidade. Bom, como médica, a minha atuação profissional sempre foi restrita ao consultório e ao meu relacionamento com os pacientes de forma individual, né? Na minha profissão também eu atuo como professora, então também me relaciono ali com grupos de alunos, mas também alunos de medicina. E quando eu conheci a Rede Longevidade, isso já tem alguns anos que eu venho com essa parceria com a Rede Longevidade, para mim foi completou. Eu sinto assim que realmente a Rede Longevidade e a forma de atuar na Rede Longevidade completou muito um desejo que eu sempre tive, que é de atingir um número maior de pessoas, impactar um número maior de pessoas. E a rede faz isso, né? A rede nos leva o que a gente fala, o que a gente ensina, o que a gente discute para várias pessoas que eu não teria oportunidade de conhecer aqui no consultório, eu não teria oportunidade de conhecer como professora. Então isso me dá uma satisfação enorme enquanto ser humano, né? Que é o impacto social. Bom, então eu quero finalizar falando de mim, que na verdade eu me sinto hoje muito feliz em fazer parte desse grupo de professores, de pessoas que produzem esse conteúdo aí da Rede Longevidade que chega até vocês. O que é saúde emocional? A saúde emocional, ela está muito relacionada com a nossa capacidade de ter um equilíbrio frente às adversidades, né? Então, uma questão que eu quero que vocês pensem aí logo de início é o quanto esse equilíbrio emocional é um desafio atual, o quanto é difícil, né? Assim, nesse momento que a gente vive de tanta correria, de tão pouco tempo, de tanta novidade, de tanto excesso de conteúdo e acabamos aí estamos ainda passando por um momento muito crítico, né, em relação à saúde, a questão da pandemia. Então, equilíbrio emocional, ele é um grande desafio hoje. Bom, didaticamente explicando, então a saúde emocional, ela fala dessa capacidade de ter um equilíbrio em relação à forma que a gente responde às emoções que são despertadas pelas dificuldades aí, ou pelas coisas boas também do dia a dia, né? Quando a gente leva isso para a atuação de vocês líderes e pensa no público 60+, nas pessoas 60+, a gente tem que entender que esse desafio fica até um pouco diferente. Não vou nem falar maior, mas diferente. Por que diferente e não maior? Poderia ser maior, porque ao longo da vida, e quando a gente chega aí nessa fase, depois dos 60 anos, existe um acúmulo de perdas, né? Então, assim, é difícil chegar aos 60 anos sem ter passado por perdas importantes, inclusive de pessoas queridas, de entes queridos, de amigos, de cônjuges e tudo isso, né? Sem ter passado por grandes frustrações na vida e perdas que vêm, né, de outras fontes aí, perdas em relação ao trabalho, às vezes problemas financeiros que foram enfrentados, e também de ter, né, recebido diagnósticos de problemas de saúde. Então, realmente, os 60+, eles experimentam perdas que se somam ao longo dessa fase da vida.
Mas por que eu não falei que é um desafio maior? Porque ao mesmo tempo, com o passar dos anos e com a maturidade, a gente vem acumulando ganhos. Então, assim, de uma forma geral, a gente vai acumulando experiências, a gente vai aprendendo a ser mais resilientes, a gente vai aprendendo, às vezes, uma forma mais curta de resolver problemas que, às vezes, ficam mais difíceis e que a gente resolve de formas mais complicadas na idade adulta e na juventude. Então, existe a somatória dessas perdas e dessas dificuldades, mas a gente espera que também aconteça com o envelhecimento e com a maturidade, que a gente fique mais bem instrumentalizado para lidar com essas dificuldades. Bom, quando a gente pensa então que é próprio, né, é mais comum a partir dos 60 anos esse acúmulo de dificuldades e que desafiam mais a saúde emocional, esse equilíbrio emocional, além dessa instrumentalização que vem com a experiência que eu citei, é importante também a gente pensar que existem atitudes e modos de viver que vão também nos instrumentalizar melhor as pessoas 60 mais. E o líder tem um papel de mostrar esse caminho, mostrar esses instrumentos para que as pessoas enfrentem melhor esses desafios, né? Um instrumento importante é o autocuidado. Então, é você aprender a se cuidar ao longo da vida. E aprender a se cuidar envolve a sua saúde física, envolve também você ser apresentado para estratégias que são protetoras e que te ajudam nisso, né? A questão da psicoterapia, de outras terapias também, como meditação, yoga, tudo isso são instrumentos super importantes como estratégia, né, de autocontrole em relação à saúde emocional. Bom, além disso, dessas estratégias de autocuidado, é importante também a rede de apoio, né? Então, assim, orientar as pessoas que existem formas que elas podem ser apoiadas na comunidade, na sociedade, né? As pessoas não devem ficar sozinhas. A solidão, ela entra aí, quando a gente soma as perdas dessa fase da vida com a solidão, realmente as coisas pioram muito. E com a rede de apoio, a socialização, a interação na comunidade, a integração com a comunidade, esses problemas podem ser mais bem resolvidos, a pessoa se fortalece, né? Eu quero citar aqui que é importante e fica como uma reflexão para vocês, líderes, que nós vivemos num momento, né, e numa sociedade, porque não é em todo lugar do mundo que é assim, a sociedade ocidental ela vê as coisas de uma forma mais cartesiana e mais imediatista, tentam resolver os problemas de uma forma mais imediatista, mas que também é bom a gente saber que tristeza não é doença, né, gente? Então, assim, quando a gente fala de equilíbrio emocional, quando a gente fala de problemas, de soma de perdas, é normal sentir tristeza. A tristeza é uma manifestação emocional, né? E como uma manifestação emocional, a gente precisa sentir tristeza quando a gente passa por situações que nos trazem esse sentimento. E a gente precisa trabalhar essa tristeza e superar, né? Algumas tristezas são superáveis, outras são menos um pouco, mas precisa ser vivido. Onde eu quero chegar com essa reflexão é que tristeza não é doença, não é também assim necessário medicar e tratar tristeza, a gente precisa apoiar, tá? E é importante para isso a gente saber a diferença de uma doença chamada depressão
de uma tristeza. E vocês têm que estar atentos a isso, tá? Bom, era isso que eu queria dizer a respeito desse tema e quero que vocês, né, aprofundem o conhecimento. Tem textos falando disso, inclusive no aplicativo EVE, explicando mais a respeito dessa diferença entre tristeza e depressão, que é importante vocês aprofundarem. E também utilizem todas as fontes de conhecimento aí que tiverem ao alcance de vocês. Até a próxima. Seja um Star Líder Pro Longevidade.